Obrigado por esse tão grande amor, ó Pai, que nos constrange. Mas obrigado também pelas tuas misericórdias, que se renova a cada manhã em nossas vidas. E que dessa forma, nós podemos nos aproximar de Ti, mesmo constrangidos, e receber o Teu perdão, o Teu amor. E temos então paz para viver dia após dia. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que fala aos nossos corações, que traz essa mensagem para nós, que traz a realidade da cruz, da ressurreição, da nossa salvação. Neste momento, então, Senhor, nós te pedimos, Teu Espírito Santo, fale poderosamente, Senhor, nessa manhã. Leva o nosso pensamento cativo até o altar, o Teu altar. Toda honra e glória seja dada ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada, Saulo, meu esposo, digníssimo esposo, falou um pouco sobre a Bíblia como um livro. E ele estava explicando sobre as dificuldades desse livro chegar até nós. Falou sobre algumas dificuldades, não falou todas. Falou sobre as traduções, sobre formas de se interpretar um texto, questões culturais. E aqui o texto que ele usou inicialmente, de Salmo 119, coloquei hoje só por exemplo também, em 3 traduções, que são talvez as mais utilizadas hoje na língua portuguesa. A primeira é a Revista Atualizada, que quem sabe esse texto de cor costuma saber essa versão, porque é o texto mais antigo que tinha em nossas mãos, quando éramos pessoas que, como eu, nasceram já dentro da igreja, conheciam já essa versão. Depois a gente tem a NVI, que a gente costuma usar mais aqui na igreja, mas não necessariamente só ela. E temos o mesmo texto ali na versão A Mensagem, uma versão mais recente. E qual é o texto mais correto? Aquele que você lê e fala ao seu coração. Esse é o texto mais correto. Então, independe se você está lendo na Revista Atualizada, na Mensagem. Mas a questão é que para esse livro, semana passada, tratado como um livro, ele precisa ser o meu livro. E para que a Bíblia seja o meu livro, e o meu livro, não estou falando só de mim, eu não quero dizer o seu livro, porque a partir do momento em que eu digo o seu livro, você também está pensando no seu para outro. Então eu vou dizer meu livro, para você ouvir isso e repetir na sua mente, o meu livro. Para que essa palavra seja o meu livro, nós vamos conversar um pouquinho hoje, o que precisa ser feito. Embora a gente até já saiba, na verdade a gente já sabe, mas a gente precisa sempre ser confrontado novamente, a gente precisa relembrar. E é nesse intuito então que a gente vai conversar um pouco hoje. Bom, primeiro eu queria passar para vocês o resultado da pesquisa que a gente fez semana passada. Saulo entregou 5 perguntas e com respostas sim ou não. Vamos lá para as perguntas? Para a gente... Lembrando que o universo de respostas foi de 70 pessoas no domingo passado. Então, você já leu a Bíblia inteira? Sim. Eu não enxergo daqui. 34%, amarelo, não dá para ver ali. E não, 66%. Volta lá, que houve uma duvidazinha. É porque o sim está vindo primeiro, mas a parte amarela é o sim, tá bom? Então, 34% dos que responderam. 2. Você tem o hábito de ler a Bíblia regularmente? Há quase um meio a meio aí, né? Acho que 52 e 48? Isso, 48% não e 52%
Perdão, sim. Ah, é aquela piadinha, sabe, para ver se vocês estão acordados, sabe, aquele macete que eles têm? Então, 3. Deus já falou com você através de sua leitura pessoal da Bíblia, sem intermediários? Olha, gente, isso aí tá legal, hein? 84%, sim. 16% não. Então, para você que colocou não, ele não falou ainda. Tá? Ele não falou ainda. Talvez você precise ler um pouco mais, mas ele vai falar. Porque ele fala, tá certo? Agora, é interessante, porque se as respostas anteriores o não estava maior, significa que mesmo sendo uma quantidade menor de pessoas, a maior parte delas já ouviu de Deus. Ou seja, se você não ouviu, você vai ouvir. Tá certo? Próxima. Você acha importante a ideia de estudar a Bíblia? Uau! Todos acham. Amém, que bom. Pelo menos todos que estavam semana passada, né? Eu não sei hoje, talvez alguém aí não ache. Por favor, a gente respeite sua opinião, tá bom? E o 5. Você estaria disposto ou disposta, a estudar a Bíblia em grupo, em um horário disponibilizado por nossa comunidade? 96% disseram sim. Legal, gente. Legal. Isso significa que a gente precisa começar um grupo urgente. Nas reuniões nossas dos mentores, a gente já vem comentando sobre isso. Então, agora, mais do que nunca, a gente sabe que a gente precisa começar. Então, será feito, tá bom? Agora, os 96% serão cobrados, hein? Brincadeira, vocês não colocaram o nome, mas a gente vai realmente organizar isso aí, tá bom? Bom, uma reflexãozinha sobre esses resultados aí. Se não é todo mundo, se é minoria que tem lido a Bíblia regularmente, geralmente a resposta que se dá, o porquê você não lê a Bíblia regularmente, geralmente a resposta é tempo. Eu não tenho tempo. Essa frase é uma frase que tem sido muito corriqueira. Eu não tenho tempo, não tenho tempo para nada, não me sobra tempo para nada. E a questão que eu venho conversando com algumas pessoas mais próximas, que é uma mudança de pensamento, de paradigma sobre isso na minha vida, que eu tenho feito, é que eu estou parando de falar que eu não tenho tempo. Porque eu tenho tempo. Nós temos tempo. Nós temos 24 horas todos os dias. A questão que a gente precisa começar a assumir, eu estou tentando fazer isso, é assumir que eu não tenho dado prioridade àquilo que eu estou dizendo que eu não tenho tempo. Porque eu estou usando o meu tempo de alguma forma. Então, aquilo que eu estou respondendo na hora, eu não tenho tempo, não é verdade. Na verdade, eu tenho tempo, mas não dou prioridade para isso. Como o assunto agora é leitura da Bíblia, então eu não dou prioridade para a leitura da Bíblia na minha vida, se eu estou dizendo que eu não leio. E a gente não colocou, a gente fez proposital, a gente não colocou diariamente, por saber que às vezes uma questão ou outra pode passar a acontecer no dia a dia, mas a gente colocou regularmente, não precisa ser diariamente. Vai ser bom se for diariamente, mas a pergunta era regularmente, para pensar nisso mesmo. Mas quando nem regularmente eu não estou lendo a Bíblia, então não estou priorizando. E se eu não estou priorizando, é porque eu não dou o devido valor. Eu valorizo outras coisas na minha vida. Vamos fazer um exercício bem rapidinho agora, um exercício mental. Pensa aí do seu dia quando começa até quando ele termina. A sua rotina. Onde você mais gasta o seu tempo, com o que você mais passa o seu tempo? Pensou? Onde você tem investido o seu tempo diariamente, a maior parte do seu tempo? A maioria vai ser trabalho, né? Necessário. Escola, estudos, isso. Necessário, ok? O que mais? E nos outros horários restantes? O que você faz? Isso é o que você valoriza. No seu tempo livre, o que você está fazendo quando você tem um tempo livre? Né? Então, isso que você faz com o seu tempo livre é o que você dá mais valor. Essa é a
nossa prioridade, aquilo que a gente faz no tempo livre. Se trabalho, estudos é a necessidade, tem que ter aquele horário, e tem que ter, mas não são as 24 horas. O sono tem que ter também. Mas o que sobra daí? Porque sobra. Se a gente colocar no papel, sobra. Então, o tempo a gente tem. E, às vezes, a gente quer tratar a leitura da Bíblia justamente com o que sobra da sobra. Não, se sobrar tempo, eu faço. Se sobrar, eu faço. Bom, então isso é a questão da valorização que nós estamos dando. Então, pensando naquilo que nós damos valor, aquilo que é prioridade em nossas vidas, vamos ler o próximo versículo. Jesus falou: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que eu priorizo no meu tempo é o meu tesouro. E é ali que está meu coração. O nosso coração. Próximo texto. O homem bom, também foi Jesus quem falou, tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então a gente passa a pensar e a reproduzir em nossas falas aquilo que é o nosso tesouro, aquilo que está em nosso coração. E é por isso que eu amo demais o Salmo 119, o capítulo 119 do livro de Salmo. E, como o Saulo já falou semana passada, é um salmo específico para falar sobre a palavra de Deus. São mais de 170 versículos, se eu não me engano, 174. 176, obrigada, dona Rani. 176 versículos em louvor à palavra de Deus. E se você não leu, eu queria convidar você a essa semana pegar esse seu tempo e ler pelo menos o Salmo 119. Você não precisa ler num dia só. Se você quiser ler ele todos os dias inteiro, amém, melhor ainda. Mas divide ele em pedacinhos durante a semana, se não for dar tempo, e repara o que o salmista, como que ele enxergou o texto de Salmos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque um dos meus destaques nesse salmo é esse que está aí. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A gente estava lendo os textos todos sobre o coração. Estão lembrados? Jesus estava falando que onde estiver o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. E falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o salmista ele já se prepara. E ele fala, vou guardar a palavra tua no meu coração. E assim, eu vou poder evitar de pecar, para não pecar contra ti. Bom, nós temos muitos textos da Bíblia que fazem relações de pecado, listas de pecado. E, para dar continuidade ao pensamento aqui, a gente vai ler uma lista, tá certo? Então, a gente vai pular agora para o livro de 1 Pedro, no capítulo 2, e a gente vai ler esse trechinho. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Tem algumas listas que são maiores. Esse ele só coloca, nesse trecho aqui, ele só está colocando esses 5. Maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Na verdade, eu acho que os outros, eles especificam mais as atitudes que a gente tem pecaminosas, mas que tem em sua raiz esses 5. Um desses aí. E ele está falando, livrem-se disso, certo? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Daqui a pouco a gente volta nesse trecho aí. A questão é que eu queria dar uma dica. Por que eu grifei o pois, destaquei esse pois? Dependendo da versão, vai ser um portanto. Dependendo da versão que você lê, vai ser um assim. Por essa razão,
ora. Então, qualquer uma dessas expressões significam que o texto é relacionado ao que está se falando antes. Então, eu não posso pegar só esse texto, livre-se, pois, com toda a maldade, e tirar uma essência dele sem entender por que desse pois. Que tem um motivo. Mas livre-se, pois, livre-se, portanto o quê? Então, eu preciso voltar. E é interessante, eu fui na livraria evangélica essa semana, e eu estou fazendo uma pesquisa, mas se alguém souber disso, até me responder aí afirmativamente, vai ser legal me passar. Mas até onde eu vi, não existe uma versão da Bíblia que tem os textos corridos, sem aqueles títulozinhos. Só com os livros, o nome dos livros, a numeração ainda, capítulo e versículo, é importante para a gente se encontrar, mas sem aquele subtítulozinho que interrompe a nossa leitura, porque interrompe. Na verdade, até essa questão de passar de um capítulo para o outro, às vezes interrompe também, porque aí eu vou ler a Bíblia um capítulo por dia, e aí eu interrompo o meu pensamento, amanhã eu continuo com aquele pensamento do 1 Pedro 2, e foi dessa forma, na verdade. Foi lendo o livro de 1 Pedro, há umas semanas atrás, que eu descobri isso. O que eu vou compartilhar com vocês sobre essa parte desse texto. Que, se eu só pegar a partir do versículo 1 e der continuidade, esse trecho ele tem um significado. Agora, quando eu fui buscar o pois, gente, é tão bobinho pensar, uma palavrinha, um portanto, um pois, vai fazer tanta diferença? Faz. Porque a diferença não é ele, mas a diferença é o que vem antes. E o que vem antes, então, explica. Vamos lá, 1 Pedro 1. A gente não vai ler o capítulo todo, tá? Mas só para dar uma contextualizada, no versículo do 1 ao 2 é saudação. O 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu acho esse texto lindo, né? Ele nos regenerou para uma esperança viva. Isso, sabe, é esperançoso e é mais do que esperançoso, porque a esperança é viva. Mas, enfim, ele está falando nesse capítulo sobre a regeneração. Ele está escrevendo a carta lá e falando assim, olha, gente, estou aqui saudando a vocês que são regenerados já. E ele vai falar sobre a questão da ressurreição de Jesus e como que aconteceu e tal. O que é regeneração? É renascimento. Então, ele vai explicando. Então, como é que vocês nasceram de novo? Como nos é possível esse nascer de novo? E lá, no versículo 22, então, depois que ele já fez toda essa explanação, ele diz, agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amem uns aos outros sinceramente. Tem uma outra versão que diz ardentemente. Amem uns aos outros. Não é amem os da sua casa, os da sua família. É amem uns aos outros, é todos. Sabe aquelas pessoas que pegam no pé da gente, ou que irrita, ou que faz mal a gente, que fala do jeito que a gente não gosta, que chateia, que magoa. Amem sinceramente uns aos outros. Pedro está entendendo que, por sermos regenerados, nós já recebemos a nova vida, nós já entendemos a ressurreição de Jesus, e assim, a gente já purificou as nossas vidas. E por isso, nós conseguimos amar, porque nós já purificamos pela obediência à verdade. Ora, onde está a verdade? Na palavra de Deus. A gente encontra a verdade, que é Cristo, na palavra. Só
que a gente não consegue viver dessa forma totalmente. É muito difícil. E é muito difícil porque está na verdade. Mas será que a gente está buscando a verdade, a palavra? Vamos lembrar da prioridade, do tempo? O que é que nós temos valorizado, com o que nós temos enchido o nosso coração? Vahani falou ali, com o celular no tempo livre. Né? Pode até ser o celular, mas o que tem no seu celular? Tem o aplicativo da Bíblia? Porque você pode ter até o aplicativo da Bíblia no seu celular. Você pode ter até isso. Você já baixou o aplicativo da Bíblia no seu celular? Não que você tenha que fazer, mas assim, a gente baixa tanta coisa e não baixa o aplicativo, porque volta e meia tem alguém que fala, ah, nossa, nem baixei. Bom, também vai baixar e não vai usar, não vai adiantar muito. Mas, sabe, existem muitas utilidades para o celular, uma delas é essa. Então, se você vive com ele na mão, deixa eu aproveitar agora e ler um trecho da Bíblia. Bom, por que isso? Olha lá o versículo 23. Vocês foram regenerados, nasceram de novo, não de uma semente perecível, não de uma semente que morre, mas imperecível, a semente eterna, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Nós somos regenerados por uma semente que é viva, permanente, que é imperecível. Então, vamos lá, pensar. Por que ele fala de semente? Porque regeneração a gente também pode usar como exemplo aqui a planta. Eu imagino que é assim que ele está usando esse texto. É uma planta, então, para ela se regenerar, para ela nascer de novo, ela precisa de uma semente. Só que toda semente, quando ela brota e ela cresce, uma hora ela acaba. E ela gera outras sementes que vão também brotar. O que está falando aqui é que essa semente que foi feita em nosso coração, plantada em nosso coração, ela não acaba. Então, essa semente que não acaba, ela veio através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sendo viva e permanente, ela faz com que quando a gente lê aquele texto, e aquele texto entra dentro do nosso coração, ele vai nos proteger contra o pecado. Por que ele vai nos proteger contra o pecado? Porque eu não vou esquecer mais. Porque eu não esqueço, porque ela é viva, porque ela é permanente. Não é como um conteúdo da escola que eu estudei há muito tempo atrás, quando era a época do colegial ainda, né? Que muitos assuntos eu não lembro mais. Vai perguntar para mim sobre física e química, eu não vou responder. Eu respondo, não sei, não me lembro mais. A palavra de Deus, ela não é assim, ela é viva e permanente. Então, se ela vive na minha vida, eu não me esqueço mais disso. Então, pronto, essa parte eu já venci. Então, esse pecado eu não cometo mais. Vamos para frente. E aí a gente segue. Aí Pedro usa um texto lá de Isaías. Ele cita, pois toda a humanidade, todas as pessoas, todos nós, toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele não achou pouco ainda, ele ainda vai e ratifica. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. A palavra que permanece para sempre é o que foi anunciado a cada um de nós. Nós somos como a relva, nós somos como uma planta. E toda a nossa glória, tudo que a gente pode conquistar de prêmio, de brinde, de louvor, de elogio. Olha, você conseguiu. Não estou dizendo que não é para elogiar. Poxa, passou no vestibular. Parabéns. Só que isso uma hora acaba. Isso uma hora não tem mais valor nenhum. Nossa, você conquistou um novo patamar na sua empresa. Parabéns. Ah, vocês se casaram. Parabéns. Nossa, um filho. Trocou de carro. Construiu a casa. Parabéns. Mas tudo isso, uma hora passa.
Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, por que nós somos tão inconstantes nos nossos relacionamentos? Por que a gente tem tanta dificuldade em lidar com as pessoas? Por que a gente não ama ardentemente uns aos outros, com sinceridade? Por que volta e meia a gente se pega no engano? Ou numa situação de hipocrisia? De inveja? De maledicência? Por quê? Porque a palavra de Deus não é prioridade em nossas vidas. Vamos voltar então, depois que a gente entendeu o que ele está falando no capítulo 1, vamos voltar lá no capítulo 2, a continuação. Livrem-se, pois. Então, se você já for regenerado, se você já entendeu, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, agora imagina um bebezinho. Imagina um bebezinho. Desejem de coração o leite espiritual puro. Lembra do bebezinho quando está com fome? Ou às vezes nem está com fome, mas o como ele gosta de mexer na mãe. À procura daquilo que não só o alimenta fisicamente, mas que dá segurança para ele. Um momento de paz, tranquilidade, que ele olha nos olhos da mãe e ele quer estar ali, porque aquilo traz paz, não é só questão de alimento. O desejo que essa criança tem, a dificuldade que as mães têm muitas vezes de deixar de dar, de mamar dessa forma. Porque o desejo do bebê não é pela mamadeira na mão. Não é. O desejo do bebê não é pela independência e autonomia. E o que ele está falando então? Que o nosso desejo precisa ser como o do bebê. O nosso desejo precisa ser procurar essa tranquilidade, essa segurança em Deus e não a independência, a autonomia para as nossas atitudes o tempo todo. O nosso desejo precisa ser igual ao do bebê. Não me solta, não vem me dar mamadeira, eu quero, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua palavra. Fala comigo, porque eu preciso disso. Para quê? Para que por meio dele, desse leite espiritual, cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Tem uma tradução que ainda faz assim, ó. Se é que provaram que o Senhor é bom. Acho que essa tradução, para mim, me dá um chega para lá do Pedro, que combina bem com aquele Pedro que a gente conhece mesmo dos evangelhos, né? Porque se no final das contas você não está fazendo nada disso, você não provou nada. Você está brincando de ser cristão. Ponto. Vamos ficar com essa, né? Agora que provaram, fica melhor, né? Soa menos difícil, né? Cresçam. Nós precisamos crescer. E nós precisamos crescer em um caminho, que é o de Deus, no relacionamento com Ele. É lindo ver essa regeneração que Jesus trouxe para a gente, que Pedro está falando no capítulo 1. É lindo ver que não é mais, acho que o Eli falou, acho que isso a semana passada, não é mais Deus ao nosso lado. A gente canta isso, as músicas trazem isso, não é problema, nos livros de Salmos está cheio disso. Mas no Novo Testamento a gente não tem mais o Deus ao lado, a gente tem o Deus em mim, o Espírito Santo vive em mim. E aí a gente vai e vive querendo pegar uma madeira e sair correndo. E fazer do nosso jeito. E aí a gente se estrepa,
sai caindo, esborrachando no chão, machuca, dói e fala, mas não foi do jeito que eu quis, Senhor. Filho, não era o melhor para você. Mas você quis pegar numa madeira e sair. E como é que eu pego numa madeira, então? Como que eu faço isso? Reavaliando as minhas prioridades. Aonde eu estou investindo o meu tempo? A ler a palavra de Deus transforma. Tem um aplicativo da Bíblia que traz a palavra no original. Toda vez que eu clico, que eu quero ver aquela palavra no original, ela traz a tradução. Eu achei tão bonito, eu vou ler para vocês. Tradução de regeneração. Renascer, nascer de novo, mas olha só, uma metáfora. Ter passado por uma transformação da mente que leva a uma nova vida, que procura transformar-se à vontade de Deus. Que quando a gente abre a palavra de Deus, que é viva, ela transforma a nossa mente. Ela transforma. De que forma? De forma condizente com a vontade de Deus. Eu entendo a vontade de Deus. E aí, eu vejo aquela pessoa que eu tenho dificuldade em me relacionar, como Deus olha para ela. Eu vejo aquele problema que eu tenho na minha frente para resolver, como Deus olha para ele. Eu passo a ter os olhos de Deus para a situação. Eu olho para a dor da pessoa que está na minha frente com os olhos de Deus e eu choro com ela. Eu estendo a minha mão. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom. É o que está ali no final. Porque o Senhor é bom. Eu quero ser boa. Você quer ser bom? Você quer ser boa? O quanto nós desejamos ser realmente bons? Desejo crescer nesse meu relacionamento com Deus e entender a bondade, olhar e viver de acordo com a bondade dele. Então, a Bíblia precisa ser, seja ela física, seja aplicativo, a palavra de Deus precisa ser o meu livro. Não um livro que chegou até mim, mas o meu livro. E para isso, então, eu vou deixar 2 perguntas para nós refletirmos. O que eu preciso mudar hoje para que a Bíblia seja o meu livro? Que decisões eu preciso tomar quando eu chegar na minha casa? Não. Quando eu for avaliar meu dia à noite? Não. Agora. Nesse tempo de reflexão aqui, que decisões eu preciso tomar agora para começar hoje a dar prioridade para o livro, de forma que ele venha a ser o meu livro, o livro da palavra de Deus entregue para mim, para transformar minha mente e me ver com os olhos dele. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Eu vou terminar com uma oração, mas eu queria deixar um tempo para cada um refletir na sua realidade, no seu cotidiano e ver se tem valores que foi falado aqui hoje, se precisa haver uma modificação, qual é? Qual é? Vamos pensar de forma prática agora. Feche os seus olhos, pensa um pouco no seu dia a dia. Pensa no horário que você acorda até a hora de você dormir. O que pode ser mudado hoje? Pai, muito obrigada, Deus, mas muito, muito, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor despertou servos teus para ouvirem em sua mente, em seu coração, a tua mensagem. E não só ouvirem, mas se dedicarem a escrever, a fazer anotações. E outros tantos vieram
que foram fazendo traduções e traduções. E foram feitas impressões. E hoje nós temos um tesouro em nossas mãos, que é a tua palavra, Deus. Nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por esse livro, Pai. Tão especial, Pai. Carregado de vida, vida eterna. Carregado de amor, do seu amor por nós. Obrigada, Pai. Obrigado mesmo, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que não tenho valorizado a tua palavra como devia, Senhor. Perdoa-me, Senhor, por não estar priorizando o meu relacionamento contigo, Pai. Como o Senhor tanto anseia e como eu tanto necessito, Deus. Pai, eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero parecer mais com o Senhor, teu Filho, que sofreu na cruz, que nos resgatou, que nos regenerou, que nos traz essa esperança viva. Ele diz que nós somos sal e luz do mundo, Pai. Esse mundo que jaz nas trevas, Pai, esse mundo que está matando a Síria, que está matando nas favelas do Rio de Janeiro, que está matando ali na Venezuela, que está matando aqui em Londrina, em nossos bairros. Nós somos sal e luz. E Jesus bem falou que não adianta de nada se o sal perder o sabor. Pai, misericórdia, tem misericórdia de nós e não nos deixa perder o sabor, ó Pai. Não nos deixa, Senhor. Nós queremos ser sal e luz, sim. O mundo precisa dessa luz. Nós precisamos e nós a temos. Glórias te damos porque nós temos essa luz, ó Pai. Mas, Senhor, que nós nos levantemos, ó Pai, como teu povo, Senhor. E que nós sejamos preparados com a tua palavra, Senhor. Que o nosso coração profira palavras vindo do teu altar, ó Pai, em nome de Jesus. Que as pessoas que passam por nossas vidas diariamente vejam a luz de Jesus. Que nossas palavras sejam para abençoar, para cuidar. Pai, mais uma vez constrangidos estamos diante de Ti, Senhor. Pelo Teu amor tão grandioso, Senhor, que olha para nós com tanta misericórdia e fala: vem, filho amado, vem, eu estou de novo esperando. Obrigada, Senhor. Que a gente realmente possa fazer da tua palavra o meu livro, o nosso livro. Que essa comunidade aqui seja uma comunidade conhecida pelo conhecimento da palavra, mas não apenas o intelectual, mas principalmente pelo relacionamento com a tua palavra, Pai. Que haja relacionamento, Senhor, que ao ler um texto, a gente ouça a sua voz e a gente responda a sua voz. Que haja mudança em nosso ser. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.